Olá, amigos. 8 horas. Começamos nosso bate-papo dessa quarta-feira. E dessa vez nós temos uns assuntos importantes. Um assunto que surgiu agora e que eu até já coloquei, alguns de vocês já devem ter visto no Facebook, né? Que foi a reportagem sobre esse cientista, David Goodall, com 104 anos, que mora na Austrália, e que resolveu morrer. Por que ele resolveu morrer? Então, todo o processo começa a partir disso. No Face tem a reportagem completa. Então, depois vocês querendo já entrar mais em detalhes, entrem no Face e vejam a reportagem, que eu acho que é da CBN ou BBC, sei lá, sobre ele. O que aconteceu? Bom, o caso desse cientista é um caso bastante interessante, que eu falo muito quando a gente está falando sobre psicopedagogia, neuropedagogia, etc., quando nós falamos dos fundamentos, e vamos àqueles teóricos todos que estudam inclusive Freud, né, que estudam as fases da formação da personalidade da pessoa e as diferentes necessidades que as pessoas têm em cada fase da sua formação. Bom, isso é um fato. Todas as pessoas têm necessidade, desde o momento que nascem, têm necessidades específicas. Nos estudos dos teóricos, que é Vallon, Piaget, Vygotsky, etc., e só Erik Erikson, se preocupa realmente com todas as necessidades que as pessoas têm nas suas fases, mas ultrapassando a parte dos 18 anos, ou seja, vai até o fim da vida da pessoa. E isso é muito importante das pessoas começarem a estudar. Por quê? Porque há um total desrespeito pelo idoso a partir de determinada idade, que é o que está acontecendo com ele. Imagina ele, é um cientista, e a partir dos 102 anos, 101, 102 anos, ele teve que empreender uma luta braba para poder continuar trabalhando, porque ninguém queria deixar de trabalhar. Então, ele, para continuar na universidade, fazendo os trabalhos e produzindo maravilhosamente bem, teve que uma luta danada, porque ninguém queria se responsabilizar por isso, medo da locomoção dele, como ele vai chegar na universidade, como ele vai sair, como ele vai se transportar. E ele é um camarada que gosta de viver sozinho, de morar sozinho. Ele mora sozinho. Essa pessoa que está com ele aí é uma pessoa da eutanásia, é de um grupo de eutanásia da Suécia, que é para onde ele vai para poder se matar. Porque ele disse que não tem mais vontade nenhuma de viver a partir do momento que ele perdeu toda a liberdade de ser quem ele é sozinho. Ele não quer ninguém com ele. Então, realmente, vamos pensar nisso. No caso dele, já com 104 anos, como eu tenho uma tia com mais de 100 também, e que sai, vai fazer seus passeios sozinha, anda por tudo que é canto, pelo menos no caso dela, ninguém se mete, ninguém quer deixar ela presa em lugar nenhum, porque ela mesmo não deixa, ela toma esse cuidado. Né? Então, esse é o detalhe. Ele, então, quase que exigiram que ele fosse internado numa casa de repouso. Agora imagina, um camarada com 100 e tantos anos produzindo, tendo sua intelectualidade preservada, sendo responsável por uma série de coisas maravilhosas para a sociedade, etc., e de repente não ter a liberdade de ser como é, de ser o que é, de poder ser o que ele gosta de ser, poder morar como ele gosta de morar, sozinho, sem ninguém do lado dele. Então isso realmente é uma coisa meio ridícula, mas infelizmente isso é uma realidade. Isso acontece frequentemente. Então, o que aconteceu? Ele foi para casa, continuou em casa, trabalhando, teve que se mudar de casa para ficar mais próximo da universidade, e um dia ele sofreu um acidente. Tomou um tombo em casa. E levou 2 dias para o pessoal descobrir que ele teve um acidente, socorreram ele, etc. Aí então é que resolveram praticamente prendê-lo. Ou seja, tem que ficar com alguém 24 horas por dia tomando conta de você, não pode mais trabalhar, não pode pegar ônibus, não pode sair, não pode fazer isso, aquilo. Aí ele resolveu se matar. Resolveu que tinha que morrer.
Só que é proibido na Austrália. E ele, então, vai empreender essa viagem com essa senhora, que é justamente uma dos movimentos de eutanásia mundial, vai para a Suécia para poder fazer a eutanásia assistida. Ou seja, é um absurdo uma coisa dessa, e isso nós temos que tomar cuidado, porque essa reportagem pode muitos jovens, adolescentes, etc., não estarem nem aí para essa reportagem, essa aqui é uma frescura, besteira, aquela coisa, mas não é não. Não é não, porque todos nós, se Deus quiser, estaremos com idade avançada. E possivelmente, essa geração agora ultrapassará os 110, 115 anos. A geração de adolescentes agora. Então é bom todos estarem preparados para, primeiro, não discriminar o idoso, porque você será um deles, a não ser que eles vão morrer antes. Então, dar oportunidade do idoso ser o que ele quer ser independente, e não estar preso a alguém, tem a necessidade de ter alguém tomando conta dele 24 horas por dia. Não, hoje tanta coisa existe, você põe um relógio que aperta um botão e chama socorro, coisas assim, ou seja, tantas oportunidades, deixa a pessoa viver como ela quer. E tem mais, não é só isso não. Como outro dia eu estava dando uma palestra sobre idosos no Instituto Anísio Teixeira, em Salvador. Então, era sobre idosos em geral, as discriminações em relação ao idoso, coisas assim. Então, uma das coisas que também as pessoas discriminam muito é a sexualidade no idoso. Então, acham que a partir da determinada idade, a pessoa tem que ficar ali é tudo, não pode mais participar de coisa nenhuma, e muito menos sexualidade. Gente, peraí, vamos respeitar a pessoa que é mais velha que a gente, quer dizer, do que eu já está mais difícil, que eu estou com mais de 70. Mas vamos respeitar o idoso, porque, logicamente, ele tem tanto direito ou mais direito que todos que são mais novos que ele. Certo? Isso aí é muito importante ver. Então, eu fiquei chocado com essa ideia desse cientista, de David Goodall, de resolver abandonar a vida porque não está se sentindo protegido, está se sentindo super protegido, né? De uma maneira, inclusive, negativa, e isso realmente não é uma boa coisa. Então, fica aqui a mensagem sobre isso. Gente, vamos respeitar, dar oportunidade. Não é chegar e dizer, mamãe, vovó vai ter que fazer isso, vovó fica sentada, não, vovô fica sentado. Nada disso, absolutamente. Vamos respeitar a vontade de trabalhar, de fazer as coisas, de agir, de ser ativo. Inclusive, uma das coisas que mais traz doenças no idoso é exatamente a apatia, o nada fazer, a ociosidade, o sentimento de não ser ativo, de não ser útil, o sentimento de inutilidade. Então, isso é uma coisa muito perigosa que deve ser respeitada. Tá? Afinal de contas, nós pretendemos todos estar em idades avançadas e produzindo da mesma maneira que todo mundo sempre foi. Então, é uma pena isso que está acontecendo com o David Goodall. Leiam a reportagem depois, lá na minha linha de tempo do Face, está lá a reportagem sobre o assunto, e reflitam sobre o que está acontecendo. Né? Por que ele, então, tomou essa decisão? Por que isso? Sentindo totalmente abandonado pela sociedade, ou melhor, discriminado pela sociedade. Isso é realmente um problema sério a ser pensado, né? Muito sério a ser pensado. E fora que, imagina, não queriam deixar ele continuar na universidade. Imagina o lucro para uma universidade ter um camarada desse, com a potencialidade intelectual que ele tem, com a memória fantástica que ele tem, com a capacidade produtiva que ele tem. O arquivo de memória de uma pessoa dessa é um arquivo fenomenal, espetacular, e que nós temos que realmente dar o devido valor. Né? Bom, saindo então de David Goodall, né? Vamos então a lembrar um pouquinho de determinadas coisas maravilhosas que eu tive notícia essa semana. Uma das notícias maravilhosas que eu tive é sobre Fausto. Fausto é esse menininho aí que eu estou abraçando,
lá em Ipixuna, no estado do Pará, Ipixuna do Pará. Né? Esse menininho que tem uma síndrome que não está bem diagnosticada, uma paralisia cerebral, que eu conheci lá, e tive um contato só com ele, mas ficou na memória, né? Ele me abraçou, foi uma coisa muito bacana, foi um momento interessantíssimo esse momento com o Fausto, lá na cidade de Ipixuna do Pará. Né? E eu tive a notícia hoje que Fausto está demonstrando uma inteligência fantástica. Quem me passou isso foi Vitor, esse de camisa vermelha, que está do meu lado direito, que é o mediador dele. Vitor, então, é estudante de pedagogia, e lá no Pará, praticamente todos os alunos especiais têm um mediador, que normalmente é um estagiário da área de pedagogia, preferencialmente. E aí, Vitor, que é esse do lado direito, à minha direita, né, é o mediador do Fausto. E ele me passou, hoje, informações que Fausto realmente está demonstrando uma inteligência espetacular, fantástica. Ou seja, agora, por exemplo, eles vão já transportá-lo para uma cadeira de rodas, fizeram a experiência, dá perfeitamente nele. E ele se sentiu, parece, bem à vontade na cadeira de rodas lá, então eu pedi à mãe para adquirir uma cadeira de rodas para colocá-lo, assim, com isso ele vai poder ter uma locomoção melhor. Né? Mas a inteligência que eu percebi em Fausto foi algo interessante, ou seja, como todas as crianças, todas as pessoas que têm qualquer tipo de necessidades educacionais específicas, no caso por causa da locomoção, a primeira coisa, e também dificuldade de fala, a primeira coisa que as pessoas pensam é que essa pessoa não raciocina, não tem capacidade de raciocínio, capacidade mental, intelectual, etc. Lendo engano, nós temos que prestar bastante atenção, nós temos que entrar no universo dessas pessoas, né, para entender como elas nos entendem e prestar atenção como nós podemos entendê-las. Porque a partir desse contato, dessa descoberta de um meio de comunicação, que pode ser até por sim, não, como tem vários que eu acompanho que são assim, que são paralíticos cerebrais mudos, não são surdos, mas são mudos. Então, a minha comunicação com eles é por meio do sim, não. Então, eles sorriem, significa sim. Faz uma cara fechada, significa não. Mas alguns desenvolvem, acabam desenvolvendo a fala também. E não tem limite. Isso é que é importante nós sabermos, que as anomalias precisam ser estudadas caso a caso. Tá? É uma perversidade nós generalizarmos uma anomalia de uma criança dessas. Deixa eu ver a figurinha de Fausto aqui. Como uma criança como Fausto, por exemplo. Nós temos que analisar Fausto, ele. Cada uma das crianças que tem qualquer necessidade de educação específica tem que ser analisada na sua individualidade. Porque, inclusive, os livros de psiquiatria, os livros de neurologia, os livros que falam das anomalias todas, das síndromes, dos transtornos, colocam padrões, já que a medicina, já que os médicos são levados a obrigação de emitir um laudo, um diagnóstico. E como essa padronização para emitir um diagnóstico, muitas vezes é feita uma aproximação e enquadra-se a criança num determinado diagnóstico. Só que ela não é aquilo, ela tem sintomas que, se o médico vacilar, ele enquadra num determinado diagnóstico, e acaba a criança sendo tratada de uma maneira incorreta. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado numa observação constante de todos os sintomas. Verificar os sintomas que podem estar existindo por causa de alguma causa diferente da anomalia, da síndrome, do transtorno, do problema genético, seja lá o que for. Né? Tentar identificar causas comuns que criem sintomas semelhantes a esses. Para quê? Para nós irmos eliminando essas causas.
Nós vamos tentando eliminar todas elas e melhorando os sintomas, seja de que comorbidade for, seja de que síndrome for, de transtorno for. Isso é uma coisa fantástica. Em primeiro lugar, nós tentarmos fazer um contato. Em primeiro lugar, é o contato com a pessoa. Em segundo lugar, é a maneira de se comunicar. Como nós vamos entender, como ela vai nos entender. E daí em diante, começar a verificar quais as possíveis causas de diversos sintomas. Mesmo que a criança tenha um laudo, um diagnóstico, etc., dizendo ela é isso, é aquilo, aquilo outro, é bom não acreditar. É muito bom não acreditar. É muito bom pesquisar se, por exemplo, a alimentação, que é a tecla que eu mais bato é a tecla da alimentação. Né? Por que eu bato na tecla da alimentação? Porque é óbvio que nós somos o que comemos. Lógico, se nós somos o que comemos, é muito importante nós termos uma preocupação com a alimentação. Tendo a preocupação com a alimentação, nós vamos diminuir uma porção de sintomas que podem estar sendo considerados sintomas característicos daquela doença, daquela síndrome, daquele transtorno. E, de repente, acaba o sintoma. Então, já não é mais aquele transtorno. Né? Como eu tenho casos em que chegou um diagnóstico de esquizofrenia. Não era esquizofrenia. Eu tinha um aluno que tinha 4 diagnósticos diferentes. Né? E a esquizofrenia, apenas sintomas da esquizofrenia estavam também dentro dos sintomas que ele apresentava. Só que esses sintomas da esquizofrenia eram causados por coisas simples que, ao serem eliminadas, acabaram os sintomas da esquizofrenia. E esquizofrenia não tem cura. Então, como é que ela se curou da esquizofrenia? Porque não tinha esquizofrenia. Então, isso é muito importante, tomar bastante cuidado, não ficarmos amarrados a um diagnóstico, a um laudo, e começarmos a trabalhar a criança de maneira a ir reduzindo os sintomas e ajudando o cérebro a reduzir sintomas e curar, e talvez até curar. Como é que a gente ajuda o cérebro a curar a pessoa? Elevando a autoestima. Nós temos dentro do nosso cérebro, né, uma máquina fantástica que se chama o sistema límbico, que conhece tudo do nosso organismo e sabe rigorosamente o que fazer para curar alguma coisa que esteja funcionando mal. A única preocupação que nós temos que ter, o único cuidado que nós temos que ter, não é bem preocupação, o único cuidado que nós temos que ter é de manter a autoestima da pessoa elevada. Você mantendo a autoestima da pessoa elevada, certamente o cérebro, ou seja, o sistema límbico, vai saber fazer alguma coisa para reduzir os sintomas, até para alcançar a cura. Então, isso é uma coisa fundamental. Manter a autoestima da pessoa que tem qualquer tipo de problema elevado. Meio caminho andado. Ah, mas isso não tem cura, mas isso aí é incurável, não sei o que, isso aí está... Incurável para a medicina tradicional, para a medicina que nós conhecemos. Mas para a mente humana, nada é impossível. Não que não seja científica a cura. Não, a ciência é que não chegou a esse conhecimento. Então, é muito importante nós estarmos conscientes de que o avanço atual da ciência para umas áreas parece que está bastante bom. Para outras áreas, parece que está bastante mal, bastante atrasado. Então, vamos ajudar ao cérebro, à mente humana, a fazer a parte que nós não sabemos fazer ainda, que nós não conhecemos ainda, e a gente só precisa autoestima elevada. Então, isso é uma coisa que eu recomendei para todos, lá em Pichuna, quando estava com o Fausto. Logicamente, Vitor sabe disso, aí o Vitor de novo, né? E lá está em boas mãos. Lá ele está bastante em boas mãos. Outro assunto bastante interessante, importante, que me deixou hoje atento, mas eu não tive contato, porque eu tive uma série de compromissos durante o dia, é que hoje Gui, meu amigo lá de Brumado, deve ter ido já à primeira consulta com a doutora Sheldra Oliveira. Né? Então, Gui,
que é um menininho lindo lá de Brumado, e está vindo a consulta para verificar a parte de tolerância alimentar, outros sintomas do transtorno do espectro autista, para que ele tenha o desenvolvimento melhor possível daqui por diante. Então, estou só esperando o resultado dessa consulta para acompanhar o desenvolvimento de Guilherme, lá de Brumado, né? Que veio também para a médica nutróloga, Sheldra Oliveira, que é uma das referências em nutrologia aqui em Salvador, que é a especialidade médica que mais entende de autismo, TDAH, etc. Ela está ligada àqueles laboratórios Great Plains nos Estados Unidos, que são os laboratórios que fazem os exames completos da intolerância alimentar. É até uma coisa interessante, que todos os pais que tiverem filhos com transtorno do espectro autista, filhos com TDAH confirmado, filhos com qualquer tipo de síndrome, transtorno, como eu falei, grande parte das coisas que nós temos são ligadas a uma alimentação inadequada ou a nós estarmos comendo alguma coisa que nosso organismo, ela não é inadequada para uns, mas é inadequada para outros. Por quê? Nosso organismo pode ter uma alergia, uma intolerância, uma coisa assim. E é uma coisa muito importante nós fazermos esse exame para podermos saber que tipo de comida não deve ser, que nós não devemos alimentar, de que tipo de comida não deve ser consumida. Cada um de nós pode ter intolerância a um determinado tipo de alimento. Quanto às pessoas que têm um transtorno do espectro autista, o mais comum é a intolerância a glúten, lactose, caseína, soja, açúcares brancos, farinhas brancas, etc. Mas isso varia muito de pessoa para pessoa, como eu disse, ninguém é igual. Então esse exame é importante. É uma vergonha que no Brasil, nenhum laboratório no Brasil faz esse tipo de exame. É uma vergonha, mas nós sabemos qual é a causa. Né? A causa é simples. É porque simplesmente, no dia que os pais de todas as crianças com transtorno do espectro autista descobrirem que a única coisa que essa criança precisa fazer para diminuir seus sintomas é uma dieta, não vai comprar remédio. Para ela dormir só precisa não estar comendo a comida que faz mal a ela. Aí ela vai dormir bem, não vai ter agressivo, não vai ter nenhum problema. Aí cadê a necessidade de risperidona, Rivotril, essas coisas todas? Nenhuma. E, obviamente, tem gente que não está nem um pouco interessada em que a venda desses remédios diminua. Então, nossos laboratórios não fazem isso, tem que mandar para os Estados Unidos. Oi, Maricele, de Pichuna, né? Você deve ter ouvido eu falar de Fausto, né? Daí. Então é isso, gente. Nós precisamos ter um cuidado tremendo na identificação das pessoas que estão conosco. No caso, transtorno do espectro autista, todas as comorbidades que tiverem, todos os síndromes de transtorno, para nós não ficarmos amarrados a um diagnóstico, a um laudo, e principalmente porque a maioria desses laudos, desses diagnósticos, acabam sendo impeditivos. Ou seja, acabam dizendo, essa criança nunca vai poder fazer isso, fazer aquilo, nunca vai se desenvolver dessa maneira, daquela outra. Isso é ridículo, porque nós sabemos que isso não é verdade. Eu lembro sempre o caso de Temple Grandin, né, que todos os meus alunos sabem, né? Temple Grandin, aquela menina que era autista severa, ela se diz Asperger, né, hoje, mas ela não falava, era agressiva, etc. Tem até um filme falando sobre ela, né? Logicamente um pouco modificado e tudo. Mas ela fez o quê? Ela conseguiu se desenvolver de tal forma que ela é hoje, como todos nós sabemos, uma das maiores cientistas do mundo em ciência animal, ou seja, pós-doutora em ciência animal, pós-doutorado em ciência animal, palestrante internacional, professora universitária, ou seja, e autista. Né? Isso não quer dizer também, é uma coisa que nós temos que tomar cuidado, que todo autista vai ser um superdotado, um gênio, como no caso de Temple Grandin. Não é isso. Porque às vezes as pessoas ficam
podem criar uma expectativa, né? Meu filho é autista, então ele vai ser um gênio? Não, não é isso. Mas ele pode ter uma vida normal, tá? Pode ter uma vida normal, tranquila, e basta que tenhamos todo o cuidado de fazer o tratamento da maneira correta. E a primeira parte do tratamento da maneira correta, como eu comentei agora há pouco, é o médico certo, o médico que entende do autismo, que é o pediatra nutrólogo, com conhecimento em gastroenterologia e imunologia. Tendo uma pessoa, um profissional com essa especialidade, tá? Pode ser também neuro, desde que tenha conhecimento de nutrologia. Pode ser psiquiatra que tenha conhecimento de nutrologia. Ou seja, todos os médicos, se tiverem conhecimento de nutrologia e iniciarem todo o tratamento fazendo um exame clínico completo, em vez de iniciar prescrevendo risperidona, rivotril, etc., logicamente, aí esse médico está no caminho certo. Agora, aquele que apenas prescreve isso, diz que é autista, é assim mesmo. Tem que ficar tomando isso a vida inteira, senão não vai dormir, né? Aí é melhor trocar de médico. Tá? Porque todas as especialidades nossas podem se desenvolver com o conhecimento correto do autismo, se estudarem corretamente a nutrologia. E hoje é fácil, porque hoje você tem livros, tem um livro, pelo menos, fantástico, que é o de Aderbal Sabra, a maior autoridade que eu conheço no Brasil em autismo e TDAH, é o Dr. Aderbal Sabra, da Unigran Rio. Então, o livro dele, que já está na terceira, quase não sei que edição, é Manual de Alergia Alimentar, explica tudo direitinho. E o outro, um livro também fantástico, de uma nutróloga, que é nutricionista, aliás, que fez esse curso de nutrição, fez tudo por causa do filho autista, que é Cláudia Marcelino. O livro dela também explica direitinho detalhes do transtorno do espectro autista, como fazer para adaptar a alimentação. É um livro com receitas e mais receitas possíveis de todas as pessoas com transtorno de espectro autista se alimentar daquilo. O próprio livro de Aderbal Sabra, que é o Manual de Alergia Alimentar, a parte final do livro é só com receitas específicas, sem glúten, sem caseína, sem lactose, sem soja, sem leite, sem tudo isso que o autista não pode. Né? Então, fantástico. É só a gente querer. Então, é só querer mesmo. Então, esse foi o segundo assunto, que é o assunto das crianças que têm alguma necessidade educacional específica e que nós temos que respeitar. Aquele mesmo respeito que nós começamos o nosso programa hoje falando do idoso, nós temos que ter também pela criança com necessidade educacional específica, certo? Isso é muito importante. Mas nós estamos vendo uma coisa, eu tenho visto nas minhas andanças pelo Brasil todo, que realmente nós estamos com uma turma nova se formando, com uma vontade de mudar as coisas, que chega até a me espantar, porque a gente vê tanta coisa ruim, quando vê coisa boa, a gente se espanta. Então, isso eu encontrei lá em Ipixuna, no Pará, encontrei em Aurora, encontrei em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, tenho encontrado por todas as cidades que eu estou indo, nas cidades do interior da Bahia, etc. Pessoas que realmente estão querendo se desenvolver, etc., e visando uma produtividade, um conhecimento para ter a produtividade e poder mudar alguma coisa na sociedade. De vez em quando eu me reúno com eles, né? Então, acho que no ano passado, já me reuni com esse grupo de nerds aí, a gente pode chamar de nerds, da Escola Alvina Rocha, lá em Ceabra, né? E todos com uma capacidade intelectual fantástica, se desenvolvendo maravilhosamente bem, cada um com uma visão de mundo particular, sua, mas de sucesso, né? Então, eu sempre que posso estou acompanhando a trajetória de cada um deles, principalmente da que está ao meu lado direito, o segundo do meu lado direito, né, que é a Ângela, mas acompanho todos eles, né, na sua trajetória. E são pessoas realmente fantásticas em termos de vontade de crescer, vontade de se desenvolver, etc. Essa reunião foi chamada reunião dos nerds, né? E são realmente pessoas interessadíssimas, né? Então, nós temos
A gente encontra realmente pessoas que estão numa caminhada que já tem, o mundo tem jeito, o Brasil tem jeito. Hoje nós sabemos que nós somos o pior país do mundo, eu tenho falado muito isso, o pior país do mundo em aprendizagem. Nós caminhamos para um precipício em aprendizagem. De 30 anos para cá, a gente veio afundando na aprendizagem de tal maneira, que eu fiz uma pesquisa com alguns colegas, né, sobre como era a aprendizagem, o nível de aprendizagem aos 30 anos, mais de 30 anos atrás, e como começou a ser nesses últimos 30 anos. Nossa, nós fomos caindo. É uma enganação danada em termos de escola, mudando método, mudando regulamentos, mudando ano escolar para série escolar, tudo enganação, né? E fazendo com que cada vez mais a gente produzisse pessoas sem a menor capacidade de raciocínio. Ou seja, nós fomos entrando num buraco tão grande em termos de aprendizagem que hoje não tem como enganar. Nós somos o pior país do mundo em aprendizagem, né? E quando a gente vê pessoas na contramão disso, como esse grupo, por exemplo, e vamos mostrar, e esse grupo, por exemplo, que estava hoje comigo lá no IUP, então você vê esse grupo de pessoas, esse daqui, esse lá em Seabra, na Chapada Diamantina, Escola Albina Rocha. Esse aqui no IUP Salvador. Tá? Ou seja, aí você já vê a diferença do que vem por aí. Então, até você olha pela fisionomia, já sabe que é todo mundo com vontade de crescer mesmo, né? Então, são coisas que nos dão um prazer imenso de acompanhar, né? Pessoas que estão realmente se desenvolvendo, etc. Então, isso é uma coisa fantástica em termos de satisfação para a gente, né? Aquela vontade de aprender. Então, isso realmente foi um problema sério, porque todos esses adolescentes, eles foram preparados para não saber nada. O sistema preparou esses adolescentes para eles, na realidade, não saberem nada, né? Para formarem uma massa completamente alheia a tudo, sem capacidade de raciocínio, propositadamente. A gente sabe que isso é proposital, porque quanto mais burrice estiver no nosso povo, melhor para a continuidade daquilo que vem acontecendo nesses últimos 30 anos de uma maneira absurda, que é a corrupção violenta, que é a conivência com a desonestidade. As pessoas acham a desonestidade é uma coisa natural, já apoiam a desonestidade, a ganância, a corrupção, a propina. É impressionante isso. Eu estava vendo hoje, né, um comentário sobre como andam os Detrans da vida, né? Gente, parece que é uma doença. É tudo com corrupção, tudo com propina, todo lugar que você vai só anda com propina. É uma coisa absurda. Hoje, com várias pessoas sendo presas, vários corruptos, vários criminosos enjaulados, e continua a mesma coisa, ou seja, as pessoas continuam cobrando propina para as coisas andarem. Impressionante isso. Você vê, o prefeito de uma cidade pequena quer fazer alguma coisa, não consegue. Eu estava outro dia em Lençóis, então estava comentando, o prefeito quer fazer alguma coisa, não consegue, por quê? Ele tem minoria na Câmara de Vereadores. E os vereadores, então, não aprovam nada, não interessa se esse projeto é bom ou não para a cidade. O que interessa é que, se não tiver propina, eu não aprovo. Se não tiver mensalão, né? Mensalinho. Então, aí os vereadores só vão votar o projeto do cara que é do partido oposto a ele, para poder liberar, já que eles são a maioria, se tiver uma mesadinha, a mesadinha. Aí, o que acontece? Os prefeitos que querem que as suas coisas sejam aprovadas vão corromper em plena era da prisão de corruptos, a corrupção continua. Então, será que isso vai ter jeito? É impressionante. A desonestidade chegou ao ponto que ela está sendo considerada natural. Natural. Pessoas chegam para mim, não, a pessoa rouba, mas faz. Eu me lembro de
ter ouvido o Roubo Nós Faz, na época de Adhemar de Barros, muitos anos atrás, antes da Revolução, né? E que ele justificava, não, roubo mais fácil. Roubou. Roubar mais fazer, todo criminoso, chefe do tráfico, faz. Você vê no Morro, o chefe do tráfico no Morro, ele paga remédio para as pessoas que adoeceram por causa do tráfico até, né? Interessante é isso. Aí ele vai e paga, aí ele é adorado por aquela população, aí mata um gerente de tráfico, um chefe de tráfico, a população vem toda para a rua para fazer um movimento contrário a quem matou aquele cara que era o protetor deles. Protetor, mas na realidade era o traficante, era o criminoso, etc. Então isso, a população, sei lá, parece que está completamente ignorando isso e acha que desonestidade não faz mal, não. O cara pode roubar à vontade, pode roubar até meu carro, desde que me dê carona. Parece que é assim. Ou seja, para que nós mudemos isso é complicado, muito complicado. Então, a educação de valores humanos é uma educação que está complicada da gente conseguir. Porque os exemplos que estão sendo dados aí, você vê, nós estamos no colégio, estamos falando sobre honestidade, que é o que eu falei aqui. Então, dando exemplo de honestidade, que é o que nós estamos falando desse mês no IUP. Né? O mês de maio é o mês da honestidade. Pronto. Então, os alunos vão fazer um trabalho sobre isso, coisas assim, vão fazer pesquisas, entrevistas, etc. Aí, eles abrem o jornal, ou melhor, ligam, assistem um jornal na televisão, ou vê um comentário do que está acontecendo. Quais os exemplos que eles estão tendo? Todos os exemplos que eles estão tendo são de desonestidade apoiada. O pior é isso. Se fosse desonestidade sendo presa, não, desonestidade apoiada. Não, o cara é ladrão, mas tem que ser solto. Então, gente, é um negócio absurdo. Então, como é que a gente vai ensinar a honestidade? Se existe essa mentalidade do desonesto bonzinho. Não entendo isso. Mas, tudo bem, eu tenho que respeitar. Só que não é valor humano, né? Isso não é valor nenhum. Isso é uma coisa absurda. Aí, quando é o resultado das crianças, acontece uma coisa que você não se espanta mais. Aconteceu na minha escola, o cara achou uma caneta e disse, é minha, porque eu achei a minha. Achado não é roubado. Então, esse tema, achado não é roubado, né, é terrível. Mas quem colocou isso na cabeça dessa criança? Quem colocou isso lá? A sociedade. A sociedade está colocando isso. Para nós tirarmos da cabeça das pessoas, mostrarmos que o que não é nosso, não é nosso, não é meu, não é meu. Tá? Eu achei, vou entregar em algum lugar, achados e perdidos, para o dono chegar lá e poder receber de volta. Agora, eu pegar, já que eu achei é meu, impressionante o que está acontecendo. Então, a gente, às vezes, fica até sem saber o que fazer, né? Tem horas que a gente nem sabe o que vai fazer, que atitude vai tomar perante essas atitudes que são reflexo do que eles estão vendo, eles não estão inventando. Então, as crianças, adolescentes, não estão inventando o que estão fazendo com uma atitude errada dessa, estão imitando, simplesmente imitando. Porque a melhor escola é o exemplo. Por mais que você fale, se você dá um exemplo contrário, é o exemplo que fica. Né? E nós temos exemplos dos piores possíveis, né? Em todas as esquinas. Em todas as esquinas. Eu me lembro que todo mundo uma vez ficou indignado comigo porque eu adquiri um determinado local para fazer uma determinada coisa e nesse local havia um gato de energia e a primeira coisa que eu mandei fazer é tirar. Não, mas que burrice, rapaz. A Coelba já rouba a gente todo dia, a gente tem que tirar dela também. Porque a Coelba rouba, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou roubar também. Eu vou me nivelar ao nível de roubo de uma instituição gananciosa, corrupta, dessas? De jeito nenhum. Absolutamente. Senão a gente está fazendo a mesma coisa. E eu não me sentiria bem. Então, a gente tem que passar para as crianças e adolescentes que a satisfação pessoal, ou seja, você se sentir bem com você mesmo, você está correto. Quanto mais você está correto com você mesmo, com o outro, com as pessoas em volta, com a sociedade, com o meio que você vive, mas
tranquilo, mais satisfeito você estará. Isso não tem dúvida. Eu acredito, pelo menos, que a felicidade se dá nesse aspecto, né? Então, isso é uma coisa que nós temos que pensar seriamente na orientação dos nossos filhos, etc., nossos amigos, sobre essas coisas, né? Senão, não é brincadeira, não. A coisa está braba, não está brincadeira. Me perguntaram sobre uma coisa que está sendo da moda lá na Europa agora, bastante, que é a ressonância harmônica. O que será a ressonância harmônica? Isso funciona, não funciona? Aí, amigos meus, né? Tem um CD, etc. Eu até já comentei sobre isso na entrada nossa aí. A ressonância harmônica, para aqueles que perguntaram o que é a ressonância harmônica, nada mais é do que você utilizar a sua força do pensamento para alterar a sua própria energia e interferir na energia das coisas que estão em volta de você, porque tudo é energia. Repare bem, nosso corpo, o que é nosso corpo? Nosso corpo é constituído de aproximadamente 100 trilhões de células. Então, nós somos um conjunto de 100 trilhões de seres vivos, que são as nossas células. E cada uma delas gera energia. Então, nós somos energia pura. O nosso raciocínio, nosso pensamento, o comando motor que a gente faz é controlado, é gerado por 100 bilhões dessas 100 trilhões de células. São 100 bilhões de células especiais chamadas células neurais, que são os neurônios, que a maioria deles está no nosso cérebro, tá? Uma grande parte está no intestino, uma parte está no intestino. No cérebro nós temos 100 bilhões, mais ou menos. No intestino nós temos algumas milhões de neurônios e no coração nós temos alguns milhares de neurônios, tá? Cada grupo de neurônios desse tem uma finalidade, mas essas são as células que se comunicam, comandam tudo, raciocinam, pensam, dialogam entre si, que é o que faz a gente se sentir inteligente. A nossa inteligência está voltada para essas células, né? Todas as células neurais. Então, essa inteligência, toda essa energia que compõe o nosso corpo, é energia elétrica e química. Então, nós somos um conjunto energético com pulsos elétricos e substâncias químicas sendo geradas, tá? Esses pulsos elétricos geram campo magnético, como todo pulso elétrico gera campo magnético. Então, nós não somos um objeto inanimado, nós somos um objeto que está gerando energia o tempo todo, gerando campo magnético o tempo todo. E o campo magnético de um objeto, como nós, interfere no campo magnético das outras coisas que estão em volta, que são as outras pessoas, ou até os objetos que a gente considera inanimados, mas que todos têm energia. Então, a história da nossa mente interferir na vida em volta de nós é verdadeira. Porque se a nossa mente, se o nosso cérebro produz energia elétrica e campo magnético, esse campo magnético pode interferir no campo magnético da outra pessoa ou das coisas que estão em volta de nós mesmos. Isso é verdade. Diversos cientistas da área da física, por exemplo, têm estudado isso e têm publicado isso constantemente. A publicação tem sido feita por Amit Goswami, é um Robert Lanza, é outro. Quem quiser entrar em detalhes sobre o que eles acham disso, daquilo, é ler os livros de Robert Lanza, Amit Goswami, etc. E há várias pessoas que desenvolvem técnicas para as pessoas, então, interferirem no meio à sua volta, ou seja, seu cérebro, sua força mental pode realizar coisas. Aí vem aquele pessoal do segredo, né? O segredo, que foi desenvolvido lá na Austrália, que você, então, consegue tudo que você quer com a sua força do pensamento. Não vamos exagerar. Nós podemos conseguir tudo o que nós queremos, sim, mas o que o segredo leva as pessoas a acharem é uma parte muito materialista da coisa. Eu quero muito dinheiro, eu quero muito isso, quero muito aquilo. Não é por aí. Vamos raciocinar de uma maneira positiva, vamos raciocinar de maneira
com ética, né? Então, até... eu tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar. Esse livro aqui, aqui são meus 4 livros, né? Os 4 livros já publicados. E aqui embaixo tem, à esquerda, Afetividade na Educação. Nesse Afetividade na Educação, que foi o segundo livro meu. O primeiro é o Viravolta, que é um romance. O segundo é esse Afetividade na Educação. O terceiro foi esse Sexo, a Escolha é Sua. E o quarto foi esse que saiu agora, que é esse livro de contos, O Menino dos Jornais. Nesse Afetividade na Educação, tá? Eu escrevi há muitos e muitos anos, né? Aliás, escrevi há poucos anos, mas há muitos anos eu escrevi uma coisa que eu coloquei nesse livro, que é o Diário do Futuro. O que é o Diário do Futuro? O Diário do Futuro é uma maneira prática, interessante, de você utilizar essa força mental que está sendo desenvolvida, que está sendo propagada a 4 ventos aí pelas pessoas. Então, o Diário do Futuro é uma maneira prática e cômoda de você fazer com que a sua força mental trabalhe para você, sem precisar comprar CD, isso, aquilo, aquelas coisas todas. O que você faz? Todo dia, antes de deitar, antes de dormir, você pega um caderno, que você transforma ele em diário, mas não um diário comum, como aquele diário, meu querido diário, hoje eu fiz isso, fiz aquilo, não é nada de fiz isso. É um diário do futuro, em que você, antes de dormir, vai abrir a folha e vai escrever, relatar um dia seu no futuro. Tá? Você está livre para desenvolver a ideia que você quiser, porque o papel aceita tudo. Então você vai colocar ali, criar um dia, mas da maneira mais maravilhosa que você quiser, coisas que sejam de preferência coisas éticas, mas não se preocupe com que as coisas têm que ser possíveis na sua maneira de ver. Não, pode colocar até coisas impossíveis, à vontade. E vai escrevendo. Acabou de escrever aquele dia, fecha e vai dormir. Durante a noite, o seu cérebro vai trabalhar aquilo e o que puder ser feito para aquelas coisas irem se realizando, ele vai fazer. Isso é apenas uma realidade semelhante à de Robert Lanza, que Robert Lanza fala, que a Amit Goswami fala, que o pessoal do Segredo fala, aquelas coisas todas. Só que é uma coisa prática. No dia seguinte, você pega o diário, em vez de você ler, nunca leia. Você vira a página e cria de novo mais um dia seu no futuro. E todo dia você cria mais um dia seu no futuro. E nunca se preocupe em ler, sempre se preocupe em criar mais, criar mais, criar mais. Olha, você vai se surpreender um dia quando você perceber que grande parte das coisas que você planejou já aconteceram na sua vida. Tá? Isso acontece comigo frequentemente, acontece com todos os amigos que fazem isso há algum tempo. Tem gente que já faz isso há muitos anos, amigos meus que já estão nessa há muitos anos, e isso ocorre. Então, isso é uma maneira prática, sem precisar comprar nada de CD, disso, daquilo, de você trabalhar a sua mente a seu favor. Por quê? Com isso, nós estamos preenchendo a nossa mente, preenchendo o nosso raciocínio com coisas positivas, criando perspectivas positivas. Nunca crie expectativa. Ou seja, isso tem que acontecer daqui a tanto tempo. Não. Crie perspectivas sem data, sem nada. E crie sempre mais. Nunca queira lembrar do que você criou e vai criando mais. Que você está sempre enchendo a cabeça com coisas positivas, o cérebro não vai ter tempo de pensar em besteira. Isso é ótimo para meus amigos que estão tentando se livrar dos efeitos negativos da erva, né? Daquela famosa erva, que não posso falar o nome, senão tiram o YouTube, por algum motivo, não gosta que fale isso. Então, meus amigos todos que estão com efeitos colaterais, estão com síndrome de abstinência, etc., para todos eles, aqueles que estão conseguindo, por exemplo, fazer o Diário do Futuro, diariamente, tá? Criar objetivos de vida, perseguir metas de vida, estão se saindo muito bem, estão se recuperando muito bem de todos esses efeitos. Então, isso além de ser uma técnica, né, de força mental, é uma técnica também de eliminação da memória
de coisas psicológicas que causam efeitos secundários de abstinência da droga que são realmente desagradáveis, bastante desagradáveis. Então, aproveitando também, comentar com meus amigos que estão sempre escrevendo para mim e relatando como está a recuperação deles. Uns estão apavorados, não, até hoje ainda estou sentindo isso, aquilo outro, demora mesmo. Mas quando nós temos objetivos bem definidos, esses efeitos da erva vão acabar sendo eliminados com bastante rapidez. Então, é muito importante a força de vontade, é muito importante isso que eu falei, ou seja, manter a mente ocupada com pensamentos positivos. Mantendo a mente ocupada com pensamentos positivos, vai sobrar pouco espaço para as coisas negativas. Então, com isso, muita gente está conseguindo se livrar bastante desses problemas. E eu até gostaria de aproveitar para lembrar, porque continuam pessoas entrando no YouTube, no meu canal do YouTube, e fazendo comentários absurdos em relação à erva, né? Dizendo que isso é um absurdo, e só você... Teve um que foi interessante. Ele disse, tudo isso é uma grande mentira, porque a erva não faz mal nenhum. Né? E aí ele colocou, só vocês sentem esses efeitos, isso não acontece com ninguém, só com vocês. Só que esses só vocês que ele está falando, e que ele fez o comentário, foram mais de 30 pessoas que estão relatando para mim os efeitos que estão sentindo. Então ele teve o trabalho de colocar esse comentário como comentário em cada um deles, dizendo, só vocês sentem isso, é um absurdo, eu nunca senti nada disso e fumo todo dia, uso todo dia. E ele se preocupou com isso, só vocês, né? Ou seja, lógico que eu não autorizei, né? Eu não vou autorizar um comentário desse, que é um comentário negativo, não faz a menor, não tem sentido esses comentários negativos entrarem no canal do YouTube. Então, eu não permito mesmo, de jeito nenhum. Se quiser fazer comentário, vai para outro canal qualquer que é adepto do uso da erva, não o meu. E eu não estou falando mal de nada, eu apenas estou ajudando quem precisa, só isso. Então, as pessoas não perceberam isso, que eu estou ali só para ajudar aqueles que vieram pedir ajuda. E esses que estão reclamando não precisam de mim, eu já falei várias vezes, você não precisa de mim, você precisa de um traficante. Tá? Enquanto você não está sentindo nada, não quer se livrar de efeito que você acha que não sente nenhum, por que me procurar? Procure o traficante, que é quem vai lhe ajudar, é ele, não sou eu não. Eu não tenho nada a ver com essa história. Então esse é um dos detalhes que eu acabei lembrando de comentar com vocês também, que é muito importante nós estarmos vendo. E outra coisa também é que eu tive um relato de alguns adolescentes falando sobre a aprendizagem. Nós temos vídeos já mostrando como se desenvolver a aprendizagem real e não a aprendizagem enganosa. Então, aqueles que me perguntaram, tem aqui um relato de um deles, entra no nosso canal e veja um vídeo sobre aprendizagem real. Né? E é muito importante mesmo, porque a aprendizagem no nosso país ela é enganosa, como eu falei. Por quê? Porque os alunos eles são preparados para estudar para a prova, estudar para a nota, para a prova. E a partir do momento que o cara só estuda para a nota, para a prova, ele vai decorar para a nota, para a prova. E 2 dias depois ele não se lembra mais de nada, aquele assunto, se ele precisar um dia, vai ter que estudar tudo de novo. Então esse é o grande defeito da educação. O maior defeito da nossa educação é essa prova que data marcada, e os alunos sejam acostumados à nota. A única coisa que a maioria dos pais faz quando o filho chega em casa é que nota você tirou. E o aluno também. A única coisa que ele faz é fazer os cálculos de quantos pontos ele precisa para passar de ano. Em nenhum momento ele fala que assunto eu preciso aprender mais, porque eu não aprendi. Isso não existe. Existe quantos pontos eu preciso para passar de ano. Assunto não existe. Então, obviamente, se no cérebro dele ele substituir o assunto por nota, ele nunca vai aprender assunto. Ele vai ter nota, mas não vai aprender assunto. Então, mudar essa mentalidade é uma coisa muito difícil, que é uma coisa que nós estamos mudando no YouTube.
também com uma certa dificuldade, porque isso é uma cultura, aliás, na realidade, é uma contracultura dominante que nós temos que combater, mas a gente chega lá, aos pouquinhos a gente chega lá. A ideia é que os alunos nunca mais saibam, pelo IU, pelo menos, nunca vão saber nota. Toda prova que eles fizerem, eles vão saber os assuntos que eles não acertaram. Então, o professor faz a correção, manda a nota para mim, quantos pontos eles tiraram, e devolve a prova para eles aprenderem aquilo que eles erraram e mostrar ao professor que aprenderam. E a nota deles vão para a nota mínima considerada para passar, já que existe essa cultura de boletim, com nota, tudo. Mas a nota, então, vai para o boletim, mas eles não vão saber, vão apenas saber que assunto eu preciso aprender de novo, que assunto eu tenho que mostrar ao professor que eu aprendi, que assunto eu tenho que pedir, tirar dúvida, etc. Aí nós mudamos a cultura para uma cultura realmente de aprendizagem de verdade, fazendo com que os alunos aprendam definitivamente cada assunto, e na hora que for fazer um concurso, um Enem da vida, uma coisa daquela, não vai estudar do zero, como a maioria tem que fazer. Não, ele vai estar dando uma revisada naquilo que ele já sabe, porque aí está ocorrendo a aprendizagem real. Então, para aqueles que me perguntaram sobre a aprendizagem, que estão com dificuldade em português e matemática, etc., procurem esse vídeo meu, entrem em contato comigo, ver se assim que terminar eu vou dar uma olhada qual é o vídeo, eu acho que é o da semana passada. Foi a live, eu acho que foi na live da semana passada até que nós comentamos sobre isso, a aprendizagem real. E com as dicas, com as respectivas dicas, tá? E quanto também aquele assunto que nós estávamos falando sobre as pessoas que estão com problemas e síndromes e sistema nervoso, aquela coisa toda, assista aquele vídeo que eu sempre estou recomendando, que é o Reflexões sobre o Sentido da Vida. Aquele meu vídeo de Reflexões sobre o Sentido da Vida, ele dá dicas que, para quem seguir aquelas dicas, eu acho que constrói uma estabilidade emocional muito boa. E essa construção da estabilidade emocional é necessária para todos nós. Por falar nisso, aproveitando que ainda tem uns 3 minutinhos aqui, lembro que a estabilidade emocional, para ela ser garantida, precisa que a família ajude. Como é que a família vai ajudar na estabilidade emocional? Uma técnica muito simples. Reunir sempre à volta de uma mesa, pai, mãe, filhos, etc., sem televisão ligada, sem rádio ligada, sem nada ligado, para todos poderem bater um papo à vontade, livre, mas não é para falar de futebol, de política, de religião, não. É para cada um falar de si, falar de si mesmo. Ou seja, uma conversa poder ficar aberta para cada um falar o que eu sinto, como eu estou, minhas emoções, meus sentimentos, meus desejos, minhas vontades, etc. Cada um conversar sobre si mesmo. Porque isso é uma necessidade. As pessoas têm necessidade de falar sobre si mesmo e não tem quem ouça. Então, se a família for esse elemento de ouvir, o elemento da escuta, muitos problemas vão ser eliminados. Se a família não for o elemento de escuta, essa criança, esse adolescente, vai procurar outro elemento de escuta. E ao encontrar um outro elemento de escuta, pode não ser muito interessante. Né? A gente sabe muito bem que pode haver outros interesses nessa escuta. Então, esse é um dos detalhes que eu acho bastante interessante também, que é criar esse ambiente de escuta em casa. O ambiente de escuta bem criado em casa é um ambiente que traz uma estabilidade emocional para todo mundo, não é só para criança e para adolescente, não. Traz para os pais também. E isso diminui a carência afetiva que está demais. Nós temos encontrado grande parte dos alunos, grande parte das crianças, grande parte dos adolescentes, demonstrando sintomas de carência afetiva. Não tem dúvida. Automutilação, busca de droga, tudo isso é carência afetiva. E, para terminar, lembrar aquilo que eu já comentei sobre a carência afetiva paterna. Muito interessante, aquilo que um dos cientistas nos Estados Unidos descobriu, é que todos os school shooters, ou seja, aqueles
aqueles estudantes que entraram nas escolas atirando para matar. Ele fez uma análise de todos os conjuntos e descobriu que todos têm um ponto em comum. Qual é o ponto em comum de todos eles? Carência afetiva paterna. Então, isso foi uma coisa que está sendo estudado ainda, as consequências disso, como atacar isso, etc. Mas, pelo menos, nós já sabemos disso. A carência afetiva paterna, que é muito ruim para a menina, é quase fatal para o menino. O menino precisa do amor do pai. Que amor é esse? Abraçar e beijar? Não. A demonstração de amor e a demonstração de controle, de limite, de preocupação. A criança que pode tudo não se sente amada, se sente abandonada. É muito importante as pessoas terem isso na cabeça. Quem pode tudo se sente abandonado. Quem o pai pergunta com quem você estava, vai aonde, eu vou te levar, vou te apanhar, se sente protegido. Pode até achar ruim. Ah, meus colegas todos podem, só eu que não posso. Mas por dentro ele se sente protegido, com a emocionalidade mais estável. Né? Isso é fundamental. Ok, gente? Mandem comentários, que precisarem, sugestões, dúvidas, etc., para o meu e-mail, que é robertoandres@gmail.com. Comentem também por aqui, pelo Facebook, à vontade. A nossa live vai estar tanto aqui, como também no YouTube, amanhã, né? Porque aí eu faço o upload dela para o YouTube. A partir da manhã, para quem não pode assistir, tanto pode assistir pelo Face como pelo YouTube. Aí eu vou fazer a divulgação pelo e-mail para aqueles que não têm Face. Né? Aí eu divulgo por e-mail para quem não. E quem tiver algum amigo que não tenha Facebook, não assisti, não tem Face, aí já avisa que no nosso canal do YouTube vai estar, a partir de amanhã, todas as nossas lives estão sempre lá gravadas. Ok, gente? Então, um forte abraço para todos vocês e até a próxima quarta-feira ou a qualquer momento com um minuto de educação que a semana não teve, né? Sobre um assunto específico qualquer, em 10, 12 minutos, coisas assim. Até lá, um forte abraço a todos vocês e até quarta-feira.